Boa tarde para todos vocês. Aula de hoje, aula tranquilinha. Um exercício, nós vamos embora. Tá certo? Esse exercício, se eu não me engano, ele está no livro do Moisés no Sensvai. E eu vou colocá-lo como exercício resolvido no meu material. Tá bom? Mas se vocês procurarem em outro lugar, vocês vão achar outro tipo de resolução muito mais simples que a resolução que eu vou fazer aqui. E aí você pode perguntar, mas professor, se as outras resoluções estão muito mais simples, por que você vai fazer a mais complicada? Porque a minha ideia não é resolver exercício. A minha ideia é explorar a parte conceitual. Tudo bem? Sites com resolução de exercício, eles têm outro intuito. Então, esse é um bom exercício para eu explorar a parte conceitual. Tá ok? Qual que é a ideia desse exercício que eu já vou contar para vocês, e aí vocês têm que pensar como que nós vamos resolvê-lo. Aqui é o seguinte, ó, por mais que eu desenhei grandão assim, nós vamos considerar aquelas coisas ali como pontos materiais, tá certo? Eu desenhei grandão, mas você olha só como ponto material. E se você vai olhar ele como ponto material, você vai olhar apenas para o centro de massa, que nesse caso coincide com o centro geométrico. Eu só fiz o desenho grandão para simplificar a visualização do que está acontecendo. Mas o que acontece aqui? Eu estou no plano horizontal. Vocês já jogaram aquele joguinho de disquinho? De ficar batendo um no outro, que tem aquela cama de ar, que é para minimizar o atrito? É um negocinho daquele lá. Só que aí eu fiz um negócio diferente. Aqui eu peguei 3 disquinhos, todos de mesma massa. Só que eu liguei esses 2 disquinhos por um pedacinho de arame. Esse pedacinho de arame que eu liguei, a massa dele é desprezível em comparação à massa de cada disquinho. Ele tem um comprimento L. Tudo bem? Ele tem um comprimento L. Todas as massinhas têm massa igual, porque são todos os disquinhos têm a mesma massa. Que eu vou chamar de M. 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 Tudo bem? Esse daqui, que está aparecendo um halter, ele está inicialmente em repouso naquela posição. Entretanto, esse daqui, meus amiguinhos, eu vou dotá-lo de uma determinada velocidade inicial. Certo? E o que vai acontecer uma vez que esse carinha está dotado de uma velocidade inicial? Ele está indo em direção e ele vai bater nesse. Para tornar as coisas um pouquinho mais interessantes, eu vou colocar um chicletinho aqui. Por que eu vou colocar um chicletinho? Eu quero que a hora que ele bate, ele grude. Tudo bem? Agora, isso daí seria um aluno de ensino fundamental falando. Repita essa frase, mas num nível conceitual melhor. Eu quero que a hora que ele bata, ele grude, mas utilizando conceitos de física. Um de cada vez. Vamos lá. Quem é o primeiro? Fala. Colisão inelástica. Show. Mas isso aconteceria de qualquer forma, né? Tudo bem? Alguém estava falando alguma coisa de energia? Não vai ser totalmente dissipada, mas ela vai ter a perda máxima. Velocidade de afastamento nula. Ou seja, eu estou querendo que a colisão seja totalmente inelástica. Ok? A minha pergunta é o seguinte, show de bola, meus amiguinhos? O que acontece depois do choque? Como que é o movimento do sistema após o choque? Vocês vão ter que descrever isso matematicamente. Entenderam? Eu quero saber o seguinte, tá bom, veio aqui e bateu. Tudo bem? Ele foi ali e bateu. O que acontece após? Como é que vai ser o movimento subsequente? Entenderam? Nós temos que saber fazer essa previsão. O Arthur falou assim, ele faz isso aqui, ó. Você tá vendo que ele está girando. Descendo,
que ele vai gerar uma rotação no primeiro, né? Aí depois quando tiver... Mas se o primeiro girar, o segundo também tem que girar, porque eles estão presos. Sim, mas é uma linha reta. O que é uma linha reta? É que assim, os dois estão presos, é um halter. Mas como? A Giovana falou assim, ó, esses dois aqui vão andar juntos, esse aqui vai descer, como isso? Porque assim, ó, olha só, depois que bateu, se esse daqui andar um pouquinho para cá, o que acontece com esse? Não tem como ele ficar para trás. Gente, isso aqui está preso, é um negócio que liga os dois, é como se fosse um halter. Eu tinha os dois disquinhos, eu soldei um araminho lá. Então é como se tivesse aqui. Os dois estão juntos, estão grudados. Eu estou pensando numa rotação que vai bater. Tudo bem, a rotação, em torno de que ponto? Do meio do fio ou do centro de massa? Por que você garante que a rotação é em torno do centro de massa? Eu não estou falando que a argumentação está errada, mas toda e qualquer argumentação que vocês derem precisa ser justificada com conceitos físicos. Não, aí não tem o que analisar. Ó, lembra, ó, então vamos lá. Nós estamos no trilho de ar, tá deitado, tem um halter, os dois estão presos por um araminho, vem um e bateu. Depois que ele bateu, o que vai acontecer? É isso que nós vamos ter que lutar para fazer. Para eu falar em torque, antes de mais nada, o que eu preciso? O que eu preciso para falar em torque, antes de mais nada? Vamos para a revisão. Nós estamos revendo, já que falou em torque, eu vou partir da revisão de torque. Nós estamos vendo que o torque de uma determinada força, ele é o produto vetorial do vetor R com o vetor F. Aí vem aquela questão, tá bom. Torque depende do vetor R. Qual o significado do vetor R? É o vetor que localiza a força. Ele localiza o ponto de aplicação da força. Se ele localiza o ponto de aplicação da força, é em relação a alguma referência. Então, se eu falar em torque, eu tenho que falar torque em relação a que ponto? A que referência? Então, não dá para eu falar, no centro de massa, torque é 0. Tudo bem? Outra coisa que a gente viu foi o seguinte, olha, o torque, ele desempenha para a rotação o mesmo papel que a força desempenha para translação. Tudo bem? Outra grandeza que a gente viu, que também é dada pelo produto vetorial, é o momento angular. O momento angular, ele desempenha para a rotação o mesmo papel que o momento linear desempenha para a translação. E a gente viu que a gente forçou essa situação, eu defini o momento angular, forcei o momento angular para ser aquilo. Por quê? Porque o momento angular sendo isso, eu consigo uma lei que relaciona torque com o momento angular. Qual é a lei que eu gerei? Que o torque de uma força é igual a taxa de variação temporal do momento angular. Porque o que eu fiz? Eu forcei isso mais ou menos para copiar a ideia que eu tinha de força. Que a força resultante... Opa, então aqui é torque resultante. Então já vou tirar a torque da força F. Tudo bem? Porque eu fiz para copiar, não foi? O torque resultante, aqui força resultante, é a taxa de variação temporal do momento linear. Então eu defini o momento angular para que isso aqui fosse verdade. Tudo bem? Estão lembrados? Porém, utilizando a terceira lei de Newton, utilizando o momento, a gente viu que, na realidade, essa força resultante que aparece aqui, não é a resultante de todas as forças. É a resultante das forças externas. Porque as forças internas, quando eu somo, elas já se anulam
por conta da ação e reação. Tudo bem? Então, essa resultante que aparece na realidade aqui é força externa. E aí uma conclusão que a gente chegou foi o seguinte, olha, se a força externa aplicada ao sistema for zero, primeiro eu utilizei a matemática, se a força externa é zero, quer dizer que essa derivada é zero. Mas uma derivada só é zero quando o elemento a ser derivado for constante. Ou seja, se não houver forças externas, o momento linear inicial é igual ao momento linear final. Concordam que eu posso trazer a mesma ideia para cá? Esse torque, ele não vai ser o torque resultante. Ele é o torque devido à ação de forças externas. Porque o torque devido à ação de forças internas vai se anular. Como que eu garanto que ele vai se anular? Porque a ação e reação vai garantir isso para nós. Tudo bem? Só que você tem que tomar cuidado pelos pontos. Tem mais detalhes aí que talvez eu coloque na prova. Estou falando sério. Porque assim, ó, você garante que as forças externas, que as forças internas, você garante que as forças internas se anulam. O fato das forças internas se anularem não garante que o torque se anula. Por quê? Porque eu posso pegar um ponto, por exemplo, esse daqui. Com relação a esse ponto, o torque dessa força é maior que o torque dessa força. Porque aqui o R é maior. Entendeu? Então, daria zero se o ponto... Mas, não. Na realidade, os torques internos vão se anular. Só que você precisa de uma outra argumentação. Por isso que eu falei. Talvez. Onde é que eu posso pedir essa outra argumentação? Na prova, para fazer aqui ou para fazer em casa? A parte para fazer em casa. Tudo bem? Certo? Entenderam? Mas eu vou seguir essa linha. O torque, esse torque aqui, é o torque devido à ação de forças externas. O torque devido à ação de forças, se o torque devido à ação de forças externas for zero, quer dizer que a taxa de variação do momento angular é zero. Portanto, o momento angular inicial é igual ao momento angular final. O que eu quero que vocês percebam aqui? Está vendo que a gente está falando só de quantidades matemáticas absolutamente abstratas? Você não sai andando por aí, vê um carro girando e observa, olha ali o momento angular. Só que você usa essa entidade matemática abstrata para obter um resultado concreto. Qual é o resultado concreto que eu quero obter? Como que é o movimento desse sistema após o choque. Tudo bem? Entendido? Então, você já sabe que você vai ter que usar tudo. Vou utilizar conservação de energia? Sim ou não? Pensa. Eu só posso falar que eu tenho ação de força externa depois que eu falar que é meu sistema. E eu ter ação de força externa não garante que eu não possa usar a conservação de energia. Então tá. Mas a minha pergunta inicial é: vou utilizar a conservação de energia? A energia do sistema se conserva? Sim ou não? Eu já falei que não tem atrito. Não depende do referencial. A conservação de energia, ela é a energia conservada se o meu sistema está apenas sob ação de forças conservativas. Tem nada a ver com força externa, nada a ver com o sistema. A existência de forças independe do referencial. Tudo bem? Então, assim, se o nosso sistema for só as massas ali, mas o filme, os presídios que você disse que não tem atrito, seria uma força externa, então eu acredito que sim, vai conservar. Mas, de novo, você está pensando em conservação de energia e relacionando a força externa. Por exemplo, o sistema é só o meu negocinho. A hora que eu soltar, teve força externa, não teve?
Quem é a força externa? Força gravitacional. É uma força conservativa. Conservou energia. A conservação de energia não tem relação com a ação de forças externas. Certo? Forças conservativas. A gente vai considerar depois a gente Opa, a resposta está por aí. A pergunta, vocês não precisavam nem me perguntar se tem atrito ou se não tem, para garantir que a energia não se conserva. Porque eu já fiz essa pergunta. Quer ver como que eu já fiz essa pergunta, se a energia se conserva ou não? Eu perguntei da seguinte forma: como é que eu descreveria o fato dele bater e colar de uma maneira física? Colisão totalmente inelástica. O que caracteriza a colisão totalmente inelástica? Maior perda de energia cinética. Então, conserva energia? Não. A ideia de conservação de energia está ligada a não conservação ou conservação. Então, a minha pergunta é: conserva energia? Então, a gente vai levar em consideração. Então, a gente só pode levar em consideração a conservação de energia se a energia se conservar. Não vou levar em consideração. A energia não conserva. A colisão é inelástica. Tá certo? Então, se eu quiser utilizar alguma lei de conservação, eu só tenho opção de duas leis de conservação. Quais são as duas leis? Conservação do momento linear e conservação do momento angular. Então, eu tenho que levar em consideração essas duas. Mas aí agora, Lucas, quando é que o momento linear se conserva? Na ausência da ação de forças externas. Então eu não quero que tenha força externa, porque eu quero forçar a conservação do momento. Tudo bem? Ok? Se eu não quero a existência de forças externas, então eu tenho que saber escolher bem meu sistema. Quem é seu sistema? Os 3 discos. Certo? Tudo bem? Sistema 3 discos. Show de bola. Bom, então se o sistema é os 3 discos, eu garanto que só vai ter força quando um interagir com o outro. Essas forças são forças internas ao sistema, então vão se anular. Vão se anular, sim, vão se anular com relação ao sistema, não individualmente, corpo a corpo. Tá certo? Ou seja, não tem ação de força externa. Então, o momento linear se conserva. Porém, eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso de um sistema de referência. Tá? Eu preciso de um sistema de coordenadas de referência. Porque se eu estou descrevendo um vetor velocidade, eu vou ter que descrever um vetor posição. Todo mundo de acordo? Aonde que vocês acham que é mais inteligente eu colocar a minha referência? Fala, Lucas. Você tinha dito que com a colisão totalmente elástica, não tem conservação de energia. Energia. Ótimo. Então você não está perdido não, tá certo? Não tem nada, tipo assim, a conservação da energia do momento linear. Exato. E a conservação do momento linear também está separada da conservação do momento angular. A física, se a gente fosse colocar numa coroa, ela tem 3 grandes joias da coroa. O que eu quero dizer com isso? Você resolve qualquer problema de física com 3 leis de conservação. Conservação de energia, momento linear e momento angular. Tudo bem? Entendido? Certo? Então você não está perdido, você está certinho. Vamos lá? Certinho. Sistema de referência, gente. Onde é que eu vou colocar meu sistema de referência? Eu não sei até o centro de massa do sistema. E outra coisa, gente. O centro de massa desse sistema está em repouso ou está em movimento? Você tem uma parte do sistema que está em movimento. Então o centro de massa está em movimento. Não é problema eu colocar um sistema de referência em cima do centro de massa, desde que o centro de massa esteja em movimento com velocidade constante, porque o meu referencial precisa ser um referencial inercial. E referenciais inerciais ou estão em repouso
ou estão se movendo com velocidade constante em relação a outro referencial inercial. Ok? Então você vai, vou colocar o sistema no centro de massa. Tá bom, cadê? Essa parte é a parte que pode simplificar muito a sua vida, saber escolher um sistema que simplifique. Eu vou colocar o meu sistema de referência na cor vermelhinha, aqui, ó. Ó, vou colocar ele aqui. Aqui está o eixo X. Aqui está o eixo Y. Tudo bem? Bom, agora que eu coloquei esse sistema de referência, meu vetor velocidade, eu posso escrever ele simplesmente como sendo o módulo de V na direção em chapéu. Show de bola? Certo? Oi? De quem é o sistema? É meu. Eu coloco onde eu quiser. Tudo bem? Mas a pergunta do Zé é muito boa. Mas, Zé, e de verdade, você pode colocar o sistema onde você quiser. Tá ok? Você tem essa liberdade. Desculpa, ele não fica parado. Eu coloquei um sistema de referência que está inicialmente em repouso com relação a vocês, que são referenciais inerciais. Tudo bem? Mas depois eu vou resolver ele colocando outro sistema de referência, aí vocês escolhem outro sistema de referência. Certo? Todo mundo de acordo? Tudo certo mesmo? Professor, me tira uma dúvida, eu vou fazer a pergunta da minha outra dúvida. O sistema de referência, você colocou ele, você só puxou ele para o lado, só para mostrar, mas você colocou no meio do centro? Não, eu coloquei que o eixo X está exatamente no centro de massa dessa partícula. Coloquei isso é proposital. Isso é proposital. Já já você vai entender por quê, viu, Zé? Essa pergunta sua, você vai entender. Você sabe por que eu coloquei? Porque eu já sei resolver esse exercício. Se eu não soubesse, talvez eu não colocasse. Tá bom? Se eu não soubesse, eu ia ter um pouquinho mais de trabalho. Tem muito exercício que vocês vão fazer. É o seguinte, vocês vão sofrer, vão responder. Depois que você resolver, se você não é aquele que se conforma apenas com a resposta, aí você vai voltar e fala, putz, eu podia ter feito muito mais simples se eu tivesse usado tal sistema. Ok? Outra dúvida, Lucas? Mas, assim, se eu quisesse mover o sistema de referência, colocasse em cima do centro de massa dela, porque aí, assim, teoria, se eu tivesse... O problema de você colocar o sistema de referência em cima desse centro de massa, você quer que esse sistema acompanhe? Não, ia ser para ficar parado. Pode ser. Por exemplo, digamos, não, pode ser. Aí a bolinha ia sair de X0, não, pode ser, perfeito. Perfeito, pode. Tudo bem? Você não poderia só colocar um sistema que acompanha o centro de massa dessa bolinha. Por quê? Olhando em cima dessa bolinha, o sistema ele realmente vai com velocidade constante até ele bater. Depois que ele bate, mudou a velocidade, então o teu sistema já não é mais inercial. E se o seu referencial já não é inercial, as leis de Newton, ou seja, tudo isso aqui já não vale mais. Entendido? Vamos lá? Bom, primeiro nós vamos fazer o seguinte. Não sei porque que eu fiz o desenho tão separado. Então vamos aproveitar esse pedaço da luz. Então vamos aqui o seguinte, meu povo. O que nós temos? O sistema são os 3 discos. Então vamos lá. Ó. Note que... Vamos escrever tudo bonitinho. O sistema são os 3 discos. Uma vez que o sistema são os 3 discos, o somatório de todas as forças externas, vou colocar o I aqui em cima. Quanto que deu o somatório de todas as forças externas? 0. Acarreta o quê? Que o momento linear inicial do sistema, certo, Bruno? É igual ao momento linear final do sistema. Ótimo. Momento linear inicial é igual ao momento linear final do sistema. Mas eu já sei calcular o momento linear inicial do sistema. Porque inicialmente, isso daqui está parado, isso aqui está parado. Inicialmente, só essa tem momento linear. Então, o sistema linear do sistema, como um todo, ele está concentrado só aqui. Então, o momento linear inicial
M, V, na direção I chapéu. Tudo bem? Isso é igual ao momento linear final do sistema. Aí você vai, grande bosta. Grande bosta. Só que eu já tenho que puxar mais ainda na minha memória, nos meus conceitos, que tem uma outra interpretação para o momento do sistema. Eu posso entender que o momento do sistema é todo momento... Quem é que concentra todo momento linear do sistema? Centro de massa do sistema. Então eu posso entender, isso daqui é o seguinte, olha, o momento linear do centro de massa permanece constante. Se o momento linear do centro de massa permanece constante, eu posso entender que a velocidade do centro de massa permanece constante. Porque a massa é constante. Como é que é o momento linear do centro de massa? Massa vezes a velocidade do centro de massa. De acordo? De acordo ou não? Então eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Ó. Momento linear inicial M, V na direção I, é igual ao momento linear final do sistema. Massa total vezes quem? Velocidade do centro de massa. Pronto, meus moços. Vocês acabaram de determinar quanto vale a velocidade do centro de massa. Quanto vale a velocidade do centro de massa desse sistema? V sobre 3, na direção I, chapéu. Gente, olha que coisa sensacional. Velocidade do centro de massa é 1/3 da velocidade da massa pequenininha na direção I, chapéu. Mais ainda, o que vai acontecer com a velocidade do centro de massa? Ela é constante. Traduzindo, o centro de massa do sistema vai andar em linha reta. Então eu só preciso localizar onde é que está o centro de massa do sistema. Se eu localizar onde está o centro de massa do sistema após o choque, porque o que me interessa é após o choque, tudo bem? Imediatamente após o choque, aqui ó, eu venho aqui, eu localizo onde é que está o centro de massa desse sistema imediatamente após o choque. Quando eu localizar onde está o centro de massa desse sistema imediatamente após o choque, eu sei que esse centro de massa está se movendo em linha reta ao longo da direção I. Estamos juntos? Entenderam? Aqui eu não estou nem preocupado. Aqui eu não estou nem preocupado. Pessoal, todo mundo entendeu? Show de bola? Diga! É só que eu acho que me perdi. A gente considerou que o momento linear final seria a massa do sistema. O que é momento linear final? Massa. Não, a interpretação. Vezes a velocidade do centro de massa. Isso é a soma, porque a partir daí a gente definiu o que seria a velocidade do centro de massa, né? Tudo bem? Eu acho que não existe nenhuma matéria, nem mesmo a física 1, nem a física 3, nenhuma que assim, se depende tanto dos conceitos anteriores para realmente... Porque tem disciplina que assim, ó, cessou um conceito, começou outro, parece que está tranquilo. Parece que dá para você tocar. Até álgebra linear. Vocês passam um tempão com um espaço vetorial, é óbvio que é extremamente importante. Vocês já estão vendo transformações lineares? Não. Tá, mas a hora que vocês viram transformação linear, aquilo lá dos 8 axiomas, parece que assim, não, depende, só que não de maneira explícita que você precisa usar isso o tempo todo. Não sei se vocês viram, o teorema do núcleo-imagem, aquilo ali, você tem que provar que o núcleo é um espaço vetorial, que a imagem é um espaço vetorial, aí a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, da dimensão do domínio da transformação linear, tudo isso está relacionado. Só que você pegou essa lei só, entendeu? Você toca. Aqui não. Aqui você tem que estar utilizando o conceito de maneira direta. Tudo bem? Certo, Ana Montana?
Você ainda não vai entender o porquê. Espero que você entenda agora. Eu só vou precisar apagar isso aqui, porque eu fiz um desenho muito ruim, que eu preciso colocar o sisteminha aqui de novo, para a gente fazer a comparação. Para quem copia, pegaram a ideia aqui? Posso apagar? Então, qual é a formação relevante que eu tirei? Que o centro de massa se desloca com uma velocidade que é quanto? V sobre 3 na direção I. E com velocidade constante. Vamos de novo. Por que eu concluo que o centro de massa se move com velocidade constante? Porque não tem força externa. Tudo bem? Tamo junto? Então uma parte eu já vou saber. Tamo junto? Certo? Paralela aqui, ó. Eu coloquei um sistema no qual eu coloquei o eixo X paralelo à vetor velocidade. O que é qualquer outro lugar? Se o teu sistema fosse inclinado assim, você ia ter que achar a componente A, a componente J. Mudaria alguma coisa? Eu falo que seria como se fosse o ponto que a gente Volta. Você colocou aqui embaixo. Olha o vetor velocidade. Ele não continua paralelo ao eixo X? Então não muda nada, continua V na direção I. A posição muda, mas a velocidade não. Certo? O que vai mudar é a posição do centro de massa em relação a esse referencial. Mas a velocidade ainda é paralela ao eixo I. Eu coloquei aqui para bater certinho. De novo que vocês estão com pressa. Vocês vão entender agora porque que eu coloquei ali e eu não coloquei mais embaixo e nem em cima. Tudo bem? Não. Vocês têm que perguntar mesmo. Vocês têm que perguntar. Vocês são obrigados a acreditar em mim. Vai que eu estou enrolando vocês. E eu não estou sendo... Porque tem muitas vezes o professor não sabe alguma coisa, ele fala, não, espera aí que você já vai ver. Aí no que você já vai ver aparece um monte de coisa mais difícil. Você esquece essa primeira e já você não vê nada. Tá certo? Então você tem que estar... Pode pagar? Pode pagar? Isso é um migué danado, né? Ao longo. Ó, então aqui bateu. Ó, vou colocar aqui o nosso sisteminha. Olha aqui. Cadê? Nosso sistema de referência. Eu havia colocado ele aqui. X, Y. Ó, primeiro. Aqui, aqui assim, eu tô pegando a mesma situação. E aí aqui, ó, imediatamente após o choque. Não deu nem tempo dele... Nada. Tudo bem? O que eu sei até agora? Eu sei que o centro de massa anda ao longo da direção X com uma velocidade V sobre 3. Certo? Isso eu sei. Estamos juntos? Então vamos localizar o centro de massa. Vamos localizar o centro de massa? Vamos localizar. Como é que eu acho o centro de massa? Centro de massa é a média das posições ponderada pelas massas. Será que eu tenho espaço aqui em cima para achar o centro de massa? Para deixar aqui lá para fazer coisas mais legais? Aqui, ó. Então vou fazer o seguinte. Lembra, eu desenhei grandão assim para ilustrar, mas é como se esses dois aqui tivessem na mesma posição. Então esses dois aqui estão juntos, tá? Porque na mesma posição, que eu estou considerando que a dimensão deles é muito pequena comparada às dimensões do referencial. Isso, eu vou considerar que essa é muito pequena a diferença. Certo? Mas essa é a ideia. Física é feita para ser fácil. Tudo bem? Então vamos lá, primeiro vamos calcular o X do centro de massa. Porque eu tenho que calcular a posição X do centro de massa. Então vamos lá, como é que é X do centro de massa? É a média das posições ponderada pelas massas. Então seja lá o que for, vai ser dividido por 3m. Eu não vou fazer isso aqui não. Calcular isso aqui para quê?
Ô, gente, fala a posição X desse cara. Fala, qualquer valor numérico. 5. E desse? 5. E desse? 5. Qualquer posição X do centro de massa? 5. Tudo bem? Então, eu vou considerar que o centro de massa está ao longo do fio. O X do centro de massa está aqui. Para que eu vou fazer isso? Vocês também, vocês não são burros para cá. Quem eu achei? O X do centro de massa. A posição X, ó. Então, se eu achei o X está aqui. Agora, quem é que eu tenho que achar? O Y do centro de massa. Aí, Lana Montana. Vamos lá. Agora sim faz sentido eu fazer um cálculo, né? Então, vamos lá. Y do centro de massa, seja lá o que for, ele é dividido pela massa total. 3M. Olha por que eu escolhi esse sistema. Um dos motivos. Quanto é a posição Y desse cara? Quanto é a posição Y desse cara? Quanto é a posição Y desse cara? L. Então, L vezes M. Então, qual é a posição Y do centro de massa? L sobre 3. Então, eu já acho o centro de massa. Basta eu pegar o L, dividir em 3 partes, achei. E faz todo sentido. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu fiz com a conta bonitinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podia ser 9. Vamos lá. 1, 2, 3 e 1/3. Olha onde o centro de massa está. Olha aqui, Lana. Faz sentido o centro de massa estar ali? Ele está bem mais perto de quem? Da massa que tem o dobro. Certo? Então, aqui está o centro de massa do sistema. Professor, antes do choque, o centro de massa não está no fio. Isso. Antes do choque, o centro de massa está nessa mesma altura, porque presta atenção. O que acontece antes do choque? A posição Y desse cara? 0. Posição Y desse cara? Posição Y desse cara? Certo? Então, antes do choque, o centro de massa mantém a mesma posição Y. Entendeu? Então, ó, só olhar aqui. Quanto vale o Y desse cara? Quanto vale o Y desse cara? Por que é 0? Certo? Tudo bem? Então, o que você tem? Ó, antes do choque, a posição Y é a mesma. Então, antes do choque, se você fosse olhar só o centro de massa, o centro de massa está andando aqui, só que com a velocidade 1/3 dessa daqui. Tudo bem? Tudo bem, gente? Foi? Também dá 1/3 da distância. Assim, se fosse aqui na direção X, ele também vai dar Na direção X eu não sei. Não, posso. Porque na direção X o centro de massa, ele está sempre a 1/3, mas 1/3 da distância daquele ali. Porque aqui concentra 2 vezes a massa. Perfeito. Ok? Foi, gente? Tudo bem? Então, já descobrimos que o centro de massa se move para cá com uma velocidade V sobre 3 na direção I. Então, olha aqui. Qualquer que seja o movimento posterior, se tiver algum movimento de rotação, a rotação só pode ocorrer em torno desse ponto. Então, Arthur, aquilo de descer e subir não dá. Isso aqui vai estar andando em linha reta. Entenderam? Isso daqui vai estar andando em linha reta. E à medida que isso daqui anda em linha reta, o sistema, sei lá, pode ser que o sistema vá girando, certo? Já não gostei, não depende de bosta nenhuma. Aquilo ali vai andar em linha reta. Sim, exatamente. Então não depende. Porque você falou assim, que pode ser que faça isso, mas não vai fazer isso. Não sei. A arte está presa em quê? Nos dois discos. Sim. Não. Então quer dizer que se esse... peraí.
Então quer dizer que se esse daqui tender a rodar para cá, esse aqui tem que rodar para cá. Justamente porque a haste está presa. Por que tem que ir reto? Não, mas por que na tua cabeça? Na tua cabeça. A gente tem que utilizar a física. Quem tem que ir reto é o centro de massa. A conclusão. Ó, a conclusão que a gente tem até agora é que o centro de massa tem que caminhar em linha reta. Sim, mas se ele tirar o centro de massa, não vai ficar em linha reta. É isso que eu tô entendendo. Quem falou? É porque ele vai entrar em relação Não, eu consigo um exemplo já. Mas sem tirar o centro de massa. Ele não vai girar. Pega o teu celular aí. Não, não, dá ele aqui. Você vai pegar ele se ele cair. Ó, o centro de massa tá bem aqui, não tá? É impossível. É, eu sei, porque ele não tá. Vira ao contrário. Não, vamos pôr para deslizar. Se quebrar, não dá nada, não. Pode quebrar? Não, Essa parte aqui. eu não perguntei se pode ou posso quebrar. Eu perguntei um pode se é perigoso quebrar. De vidro aí. Pode quebrar? Não! Ai, que pena, achei que podia. Puta. Não, a garrafinha não vai dar para ver o centro de massa da caneta. Olha aqui, ó, Ana Laura. Eu não vou explicar para todo mundo ali, ó. É melhor. Pode quebrar? Não! Puta, que pena, que sem graça. Seria tão legal. Olha, Laura. Ó. É que esse daqui eu ainda vou admitir que o centro de massa está bem no meio. Tá certo? Você acha impossível que ele ande para cá enquanto as coisas vão girando em torno dele? Entendi agora. Certo? É como se fosse um parafusinho. Exato. Ó, o centro de massa, ele vai se manter andando em linha reta. Esse movimento que você colocou, pelo que a gente avaliou até agora, ele é um movimento possível, Ana Laura. Ele é um movimento, entenderam? Ele é um movimento perfeitamente possível, porque ele estaria andando assim, fechou. Só que também ele pode... Já nós vamos entrar qual que é o problema desse movimento. Alguma coisa deve falhar. Ó, ele deve, se tiver algum giro, o giro ocorre mantendo o centro de massa andando em linha reta. Entendeu? Certo? Essa foi a conclusão que a gente chegou até agora. Ok? Até agora, qual a nossa conclusão? O centro de massa do sistema, que se encontra na posição L/3, anda ao longo do eixo X do meu sistema de referência com velocidade constante. Essa é a nossa conclusão até agora. Tá certo? Não confundam Carolina de Sá Leitão com caçarolinha de assar leitão. São coisas diferentes. Até agora a gente chegou a essa conclusão. Esse movimento que a Ana Laura colocou seria um movimento possível? Sim. Pelo que a gente analisou até agora. Só que a gente está esquecendo de analisar outras coisas. Porque isso daí, vocês estão considerando que tudo é ponto material. E aqui a gente já sabe que não é ponto material. Aqui vai ter o quê? Corpo extenso. Já que é corpo extenso, é provável que tenha torque. Tudo bem? É provável que tenha algum torque. E agora? Entenderam? E agora eu tenho que avaliar. Agora eu vou ter que avaliar. Bom, se é que houve torque, esse torque foi causado por forças internas ou forças externas? Internas. Só teve força interna. Se só teve força interna, o momento angular do sistema se conserva. Então o momento angular antes e o momento angular depois vai ser o mesmo. Show de bola? Agora eu não vou anotar porque eu estou só argumentando com vocês. Todo mundo de acordo?
que se teve torque, esse torque foi causado por forças internas. E eu argumentei com vocês que vocês vão colocar aqui torque devido à ação de forças internas. Seu torque é força interna, E se fosse... Exato, se for torque em relação a qualquer ponto. Só que eu desenhei um sistema de referência para isso, né? Tudo bem? Eu desenhei um sistema de referência para isso. Então, o teu sistema de referência, seu torque e seu momento angular tem que ser em relação a esse sistema de referência. De acordo? Então, vamos calcular. Bom, é ponto pacífico para todo mundo que o torque total é nulo? Perdão, que o torque das forças externas é nulo? Sim, por quê? Porque não tem força externa. Portanto, é ponto pacífico para todo mundo que o momento angular inicial é igual ao momento angular final. Estamos juntos, todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo alegre a cantar. Alegre embalar, seu som infantil. Tudo bem? Sabe de que jeito que eu estou pensando em preparar a prova de vocês? Entregar a prova na sexta-feira, entregar a prova com 6 questões. Vocês escolhem a que é para fazer aqui e a que é para levar para casa. Nossa, gente, que dificuldade. 6 questões. Vocês escolhem para fazer aqui. Qual que é a dificuldade? Escolhe 3. Pode ser. 3 aqui. Não, necessariamente. Aí a gente vai ter que adivinhar qual que é o nível. Exato. Não. Muito obrigada, eu faço. Exato. Tem que adivinhar qual seria ideal para cada um. Exato. Não é adivinhar, se você... Não, se você estudou bem e está entendendo os conceitos, você não tem que adivinhar. Você bate o olho, você já... Ele deu uma opção. Alguém aceita essa opção? Ah, não falei que isso é uma democracia, não. Não, perguntei o que vocês acham. Eu não falei assim, ó, se vocês não gostarem, não terá. Não, eu tô pensando realmente. Realmente. São 3. Não, isso para mim também já é ponto pacífico. Ou eu faço 3 questões aqui, 2 em casa, ou 3 aqui, 3 em casa. Porque se eu faço muita questão também, depois eu que me ferro para corrigir essa bosta. Então, trabalho do cacete. Vamos lá? Meu povo, tem uma coisa que está muito fácil. Agora sim, minha amiga Lana, por favor, pergunte de novo, Lana. Professor, por que você escolheu o sistema aqui? Por favor, Lana. Para esse momento, Lana. Eu escolhi o sistema aqui para esse momento. Porque quando eu escolho o sistema aqui, vamos calcular o momento angular do sistema? É o momento angular desse, está inicialmente em repouso. Quanto que é o momento angular desse? 0. Momento angular desse? Ah, mas é o momento angular desse? Poxa, eu preciso fazer R, produto vetorial com P. R é o vetor que localiza o movimento, né? Está aqui o vetor R, que localiza a plaquinha em movimento. Para onde está o vetor momento linear? Para frente, que o vetor momento linear é paralelo à velocidade. Quando é que é o produto vetorial de 2 vetores paralelos? 0. Então, quanto que é o momento linear total? Momento angular inicial? Então, o final também é? 0. Eu poderia escolher o sistema de referência em cima do centro da primeira banda. Oi? Sistema de referência considerando o centro da primeira banda. Poderia. Daria mesmo. Aí é mesmo o vetor é 0. Aí dá 0. Aí o R inicial é 0 também. Tudo bem? Não, é porque... Sim. Ali, talvez, depois... Então, é porque ele estaria no início, só aqui, né? Certo? Tudo bem? Tamo junto? Junto?
Então, 0. Então, se eu perguntar qual é o momento angular final, 0. Presta atenção. Por que é tão abstrato? Você perguntar para qualquer um na rua, me fala uma grandeza que descreve a rotação. Momento angular. Aí, não, você está explicando, ninguém vai falar isso para você na rua, mas imagine que você saiu com um projeto de extensão para perguntar para as pessoas da rua o que elas sabem sobre o momento angular. As pessoas não sabem nada, né? Aí você chega e fala assim, olha, o momento angular é uma grandeza que descreve a rotação. A pessoa o momento angular descreve a rotação. Aí você fala assim para elas, como seria um movimento em que o momento angular é 0? Qual que seria a conclusão da pessoa? Que não tem rotação. E não é isso. Que agora eu vou mostrar por que o argumento da Ana Laura, que confundiu a Ana Laura. Então, aqui eu tenho que colocar que o final é 0. O fato do momento angular final ser 0 não indica que não exista rotação. Vou fazer aquela consideração da Ana Laura. Ana Laura considerou o seguinte, olha, professor, esse sistema, ele pode estar todo ele andando assim. Ok? Ele bateu e não girar, sai todo mundo em linha reta. Sabe qual é o problema disso? Vamos lá, venham comigo. Novamente. Cá está o meu sistema de referência. Tudo bem? Eu agora vou desenhar só com pontos. Tá? Aqui está a concentração de massa 2m. Tô certo? Certo. Né, não deu certo. Aqui está a massa M. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, não dá lá dentro, né? 1, 2, 2.666. Cá está o centro de massa. Ok? Ok? Depois eu vou melhorar o desenho que eu vou apagar e vou fazer aqui que vai ficar melhor. Pessoal, a Ana Laura falou assim, professor, considera que todo o sistema está andando para lá com a velocidade v sobre 3. Certo? Que é a velocidade do centro de massa. Qual o problema, Ana Laura? Qual o problema, Ana Laura? Se esse carinha estiver indo para cá com a velocidade v sobre 3 na direção I, e esse daqui está indo para cá com a velocidade v sobre 3 na direção I, qual o problema, Ana Laura? Qual o problema, Ana Laura? Qual o momento angular dessa partícula? 0. Que é paralelo. Só que aí você olha. Quanto é o momento angular dessa? Não é 0. Então, se você considerar que o sistema sai andando assim, não está conservando o momento angular. Então, traduzindo, não tem como o sistema sair assim. Entendeu? Entendeu que qualquer argumentação que você tiver, você tem como justificar ela? Perceberam ou não? Diga. Não entendi não. Tá. Eu tenho que calcular o momento angular do sistema, não tem? Quanto que tem que dar o momento angular do sistema? 0. Show. Calculei o momento angular da primeira partícula. Como o momento linear é paralelo ao vetor, o momento angular dessa deu quanto? E o momento angular dessa? Não deu 0. Porque o vetor... Exato, eu estou analisando o momento angular pela minha referência. Então, você consegue concluir que a massa de cima vai ter uma direção da velocidade paralela ao vetor que localiza o... Não, peraí, eu não sei. Ou seja, esse vetor de velocidade vai estar paralela ao vetor que localiza a massa. Não conclui. Seria uma possibilidade. Só que com essa possibilidade, dessa massa para cá e essa para cá, o centro de massa não estaria assim. Aí um mataria o outro, aí já não é possível também. Nenhuma das duas hipóteses. Gente, qualquer das hipóteses, o centro de massa tem que estar andando assim. Olha o que você está colocando. Esse vai para cá e esse vai para cá. Certo? Ou seja, você está mudando a posição Y do centro de massa. Eu falei, uma das duas hipóteses, tanto a velocidade para baixo, sentido essa floresta amarela, para cá? Só para cima não é possível, senão ia estar mudando a direção do centro de massa. Exato, para baixo. Mas essa para baixo também está mudando. Também está mudando a posição Y do centro de massa.
Porque se você considerar esse daqui em linha reta, certo? Você pegou esse daqui e considerou ele em linha reta, esse daqui está para baixo. Aí esse daqui tem velocidade em y. Então nós estamos dando a posição y do centro de massa. Então, no caso referencial, seria possível? Como assim? Não, você tem que terminar. Poderia. Só que você começou com um referencial, tem que ir com ele até o fim. Seria possível assim, talvez seria mais fácil. Poderia ser mais fácil. Diga. Na maior parte das vezes, quando a gente vai escolher um referencial, é mais fácil pegar ele partindo, não partindo, mas de forma que o momento angular dele... A qualquer resposta que eu te der, você vai ter simplesmente que acreditar em mim. Se eu falar sim, é mais fácil. Não, é mais difícil. Você sabe como que você vai saber qual referencial é mais fácil? Com prática. Até porque o que é mais fácil para mim pode não ser mais fácil para você. Traduzindo. Eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo. Não adianta vocês tentar. Nós vamos ter que usar da matemática, meu povo. Nós vamos ter que usar da matemática. Uma coisa que eu sei, olha, provavelmente, mas muito provavelmente, essa velocidade aqui não é paralela ao eixo x após o choque. Porque se ela for paralela ao eixo x, o momento angular disso aqui dá zero. Certo? Obrigando que o momento angular desse trecho dê. E não dá. Certo? É igual freira. Não dá de jeito nenhum. Certo? Tudo bem? Então o que nós vamos fazer, cara? Eu não acredito. Se fosse para eu dar um palpite, mas você também não pode basear no meu palpite. Se fosse para eu dar um palpite, após o choque, como isso aqui bateu, para isso aqui se manter aqui, ó, esse daqui teria que ter um movimento assim, ou seja, ele tem uma velocidade em y, e o outro tem que ter um movimento assim, com a velocidade em y que anula para manter o centro de massa com velocidade constante. Entendeu? Se fosse para eu dar um palpite. Oi? Se for para frente, se esse daqui for para frente, anula esse momento angular. Esse daqui para trás não anula esse momento angular. Entendeu? E a gente já sabe que o momento angular final tem que ser zero. Oi? Entendeu, Lucas? Você pode dar uma contextualizada por que o centro de massa tem que ser uniforme? Sim, porque a gente chegou a essa conclusão pela conservação do momento linear. Diga, Augusto. Então a gente está buscando um modo vetor, velocidade, e para cá, para cancelar. Não. Isso eu estou usando a minha intuição, que pode estar enganada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a única forma que a gente vai ter de achar isso é usar matemática. Não tem jeito. Isso, o momento angular final do sistema de zero. Então, seria não sei. Vocês não acreditam quando eu falo, eu não sei mesmo. É porque você fala que exercício. Não, eu falei que eu tinha ideia. Não, eu falei que eu tinha resolvido. Não, não resolvi. Não, mas se o nosso sistema de interesse está embaixo, sim, analisar o pode ser, mas assim, para analisar o primeiro de cima, qualquer um que você for começar, Augusto, se você for analisar o primeiro de baixo ou de cima, você tem que saber para onde que está a velocidade dele. Concorda? E é isso que você não sabe. Então, agora vem a hora. Agora vem a hora da gente saber. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui pertinho para ficar mais fácil, ó. Tá aqui o corpo de massa 2m. Não vou colocar vetor velocidade nele, que eu não sei para onde ele está indo. Tudo bem? Vou contar 1, 2, 3. Cá está o centro de massa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cá está o corpo de massa M. Tudo bem?
Estão junto? Então, o centro de massa eu sei a velocidade dele. V sobre 3 na direção I. Esse eu não sei a velocidade, esse eu não sei a velocidade. Tudo bem? Não sei nada da velocidade deles. Aí eu vou tentar calcular. Bom, esse é o vetor R que localiza a primeira massa. Então, chamá-lo-ei de R1. Esse é o vetor R que localiza a segunda massa. Chamá-lo-ei de R2. O que eu sei? Que R1, produto vetorial, momento linear da massa 1. O que eu sei? Eu sei que o momento angular final é nulo. Então vamos calcular. Então, eu sei que o momento angular final é 0. Portanto, eu sei que o momento angular final é igual a R1 produto vetorial momento linear desse carinha. Certo? Não sei se é 0. P1 mais R2 com P2. E eu sei que se eu somar aquilo ali tudo, tem que dar quanto? 0. Show de bola? Então vamos lá. Então vamos fazendo o que a gente sabe. 0. Só um minutinho. R1 produto vetorial com P1. Quem é P1? 2M V1 mais R2 produto vetorial M V2. Certo? Tudo bem? Só que tem um detalhe, né, cara? Que assim, eu não sei se vocês estão... 2MV1 mais MV2 dividido por 3M dá V sobre 3, né? Que tem a ver com a velocidade do centro de massa. Mas não vou usar isso ainda não. Posso dividir dos dois lados por M, né? Ou seja, o M, tanto faz. 0, R1, produto vetorial V1, mais... é que eu estou vendo, Duda, se você está prestando atenção. Que bom que você está. R2, V2. Tudo bem? Agora deu uma complicada, hein? Deixa eu perguntar. Tem um dado que a gente ainda não usou em momento nenhum. Percebemos que as massas pouco importam. Só interessa a relação entre elas. Tem um dado aqui que a gente ainda não utilizou. Percebe que eu não utilizei o L até agora? O L você usou pra... Usei o L para achar o centro de massa. Mas apenas onde? Na conservação do momento linear. Eu vou tentar forçar e fazer aparecer esse L agora. Entenderam? Olha o que eu vou fazer, meus amiguinhos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um outro vetor, que é o vetor que localiza o centro de massa. Errão. Tudo bem? E aí, olha que coisa maravilhosa que eu vou fazer. Vamos ver se vocês percebem o que eu estou fazendo. Bom, primeiro eu vou escrever a parte que eu sei. Eu sei que esse 0 continua sendo 0. Tudo bem? Eu vou colocar um vetor que localiza essa massa a partir do centro de massa. Tudo bem? Perceberam? Ele é o vetor que localiza a massa a partir do centro de massa. É esse cara aqui, que eu vou chamá-lo
de R1 com uma linha. Então, quem é R1 linha é o vetor que localiza a massa 2m a partir do centro de massa. Não. L sobre 3 na direção menos J. Certo? Porque é um vetor. Isso. Calma. Mas calma. Não. Do centro de massa até o corpinho. Porque, olha o que eu vou fazer. Eu não tenho que colocar R1 ali? Ao invés de eu colocar R1, eu vou colocar R1 mais R1 linha. Mas, professor, mas você está complicando. Tô. R1 mais R1 linha. Esse é o vetor R1. De acordo? Produto vetorial com quem? Produto vetorial. Só troquei. R1, produto vetorial, 2V1. Mais. Bom, aí agora também você já tem outra coisa. Sim, já vou colocar lá. Aqui você tem o vetor R2', que é o vetor que localiza a massa 2 partindo do centro de massa. Fala. O curso de geometria analítica. Soma de vetores. Certo? Ó. Como é que é a soma de vetores? Você está saindo daqui e chegando aqui, né? Você está pegando outro caminho. Eu posso ir até o centro de massa e depois descer. Tudo bem? Regra do paralelogramo vai cair nisso também, mas aqui está mais. Porque já está desenhada a regra. Já está desenhada a regra do polígono. Então, a mesma coisa, ó. Quem é R2? R1 mais R2'. Certo? Certo, Lucas? Captou? Ah, entendi. Mas é porque... já entendi. Você tentou projetar para ver aqui. Mas não é. É porque esse que é a soma desses dois. Tudo bem? Mas então, como é que vai ficar R2? No lugar do R2, quem entra? R1 mais R2'. Produto vetorial com quem? Produto vetorial com quem? V2, que eu não sei. Cara, tem um detalhe, eu ainda vou querer. Oi? Sim, porque aqui tinha massa e aqui não tinha zero. Eu dividi pela massa dos dois lados. Ô, gente, olha que coisa sensacional que a gente chegou. O que vocês estão rindo? Olha que coisa sensacional. Eu posso fazer a distributiva, né? O produto vetorial, ele satisfaz a propriedade distributivas. 0 é igual, ó. R1 produto vetorial 2V. R1 produto vetorial 2V1. Mais R1 produto vetorial V2. Tudo bem? Tudo bem? Então, olha só. R1 produto vetorial com quem? 2. V1 mais... Gente, que coisa linda. Vocês ainda não observaram que coisa linda que está ali no louço? Não está observando. Ainda não está lindo? Mas, agora, quem que vai ficar ali? R1', produto vetorial 2V1, mas R1', o João já tinha sacado. Quem é R1'? L sobre 3 na direção menos J. Então, já vou colocar um menos L sobre 3 na direção J. Produto vetorial com quem?
Com 2V1, né? Com 2V1. O que mais? Mais 2L sobre 3 na direção J. Mais 2L sobre 3 na direção J. Produto vetorial com quem? V1. V2. Produto vetorial V2. Gente, que coisa maravilhosa que chegou. Tudo bem? Tem coisa que dá para pôr em evidência ali, gente? L sobre 3J dá para pôr em evidência, hein? Aliás, o 2L sobre 3J dá para pôr em evidência. Hã? Ó? O que você não entendeu? Ó. Antes eu quero que vocês notem uma pausa. Por favor, me digam como é que eu calculo a velocidade do centro de massa. Como é que eu calculo? Média das velocidades ponderada pelas massas. Então, ponderado pelas massas, então embaixo vai ter um 3m. Certo? Tudo bem? Não é ponderado pelas massas? Média das velocidades, então vai ser 2m V1. Certo? 2m V1 mais m V2. Tá certo? Tá certo? O que ficou? 2V1 mais V2 sobre 3 é igual a velocidade do centro de massa. Não, 2V1 mais V2 sobre 3 é a velocidade do centro de massa. Certo? Tudo bem? Olha que coisa maravilhosa, meu povo. 0 é igual a R, produto vetorial com quem? 3 vezes a velocidade do centro de massa. Perfeito. 3 vezes a velocidade do centro de massa. Ou seja, é que vocês não perceberam. Eu decompus o momento angular total como o momento angular do centro de massa. Momento angular do centro de... momento angular do centro de massa. Mais o momento angular relativo ao centro de massa. Certo? Só um minuto. Mais o momento angular relativo ao centro de massa. O que diz isso? Que se você tivesse começado com um sistema de referência no centro de massa, você não precisaria fazer isso. Entendeu? Certo? Fala. Esse cara deu 3 vezes a velocidade do centro de massa. 3 vezes a velocidade do centro de massa. Mas aí a gente descobriu que a velocidade de massa... Qual que é a velocidade do centro de massa? V sobre 3. V sobre 3 na direção I. Então vai ser... V na direção I. De acordo? Oi? Vamos lá. Isso aqui não era 3 vezes a velocidade do centro de massa, Lona? 3 vezes a velocidade do centro de massa. 3. Ah, tá. Eu achei que você estava perguntando. Você está confirmando. Tudo bem? Agora a gente tem que ver o outro caso ali. Mais quanto? Mais quanto? Então isso aqui é o momento angular do centro de massa. Isso aqui está relacionado ao momento angular do centro de massa, relativo
a esse ponto. Tudo bem? Então, essa parte aqui está descrevendo um momento relativo ao centro de massa. De acordo? Todo mundo consegue ver que essa parte está descrevendo um movimento relativo ao centro de massa? Não está conseguindo enxergar isso ainda? Então tá. Não, porque ainda não está relativo, porque tem V1 e tem V2. Então vou ter que fazer aparecer a velocidade do centro de massa aqui. Tá bom? Aí a gente tenta ver. Vou colocar... Quem que eu coloco em evidência, hein? Eu coloco L sobre 3 ou eu coloco 2L sobre 3 em evidência? Não. Vou colocar 2L sobre 3. 2L sobre 3 na direção J em evidência. Opa! Tudo isso que faz o produto vetorial de quem? Vamos ver? Começando com esse. 2L sobre 3J. Ah, não posso. Não posso, tem que começar aqui. 2L sobre 3J menos V1. Todo mundo concorda? Porque se eu colocar o 2 é escalar, ele sai fora. 2L sobre 3J, produto vetorial, sobrou menos V1. Menos V1 mais L não. Mais V2. Eu coloquei isso. Mais V2. Tudo bem? Mais V2. Todo mundo de acordo? Dali não dá. Dá para você escrever a velocidade do centro de massa. Não, dá para você achar alguma coisa ali. Dá para você, por exemplo, perceber que o V2 é 3 vezes a velocidade do centro de massa menos 2V1. Tudo bem? Tudo bem ou não? Ou, se você olhar pelo centro de massa, olha um sistema que acompanha o centro de massa. Olha um sistema que acompanha o centro de massa. De que maneira que ele vai ver essa velocidade? Tanto essa quanto essa. Não, o centro de massa está andando. Só que isso daqui só seria, ele não está andando com o centro de massa. Exato, eles estariam fazendo que ângulo com esses vetores? 90 graus. Estariam fazendo 90 graus com os vetores de posição. Conseguem ver isso ou não? Traduzindo, que movimento que eles teriam? Eles estão rotacionando em torno do centro de massa. Ok? Estão rotacionando em torno do centro de massa. Se eles estão rotacionando em torno do centro de massa, então existe uma velocidade angular. O que eu posso garantir da velocidade angular desse e da velocidade angular desse? São iguais. Porque não pode um terminar uma volta primeiro que o outro. De acordo? De acordo? Se não pode, então eles têm a mesma velocidade angular. Mas a velocidade de translação desse e desse, em relação ao centro de massa? São diferentes. Qual é maior?
O que está na de cima. Porque tem o maior raio. Quantas vezes maior? 2 vezes maior. Certo? Lembra que eu comecei, no começo da aula, eu falei assim, olha, vocês vão caçar esse exercício, ele tem resolução muito mais fácil. Mas essa não é a minha intenção. A resolução desse exercício ela é desse tamanho. Tá? Não. Quando eu colocar um outro conceito. Conceito de momento de inércia. Porque presta atenção, vou parar por aqui. Tá? Estou pensando em colocar para vocês terminarem isso aqui na prova, mas eu não sei se eu faria isso não. Vocês terminariam? Não, assim... Não, mas aí vocês teriam que... Momento de inércia, aí vocês teriam um conceito quilométrico para vocês construírem tudo sozinhos. Seria partir daqui. Porque, olha o que acontece. Deixa eu recapitular com vocês, que são os assuntos da próxima semana. Que não cai na prova. Já é assunto para P3. Os assuntos da próxima semana. O que a gente achou? Quem é o análogo rotacional da velocidade? A velocidade angular. Não foi isso que a gente achou? Aqui já tem um problema, que velocidade é um vetor. Eu ainda não defini velocidade angular como um vetor. Quem é o análogo rotacional da força? Torque. Que é o análogo rotacional do momento linear, do momento angular. E aí força é igual a derivada do momento, torque é derivada do momento angular. Só que tem uma outra equação para força. Aliás, tem uma outra equação para o momento linear. Momento linear é massa vezes velocidade. Então seria legal que o momento angular fosse alguma coisa vezes a velocidade angular. Não seria legal? Quem que seria esse alguma coisa? Alguma coisa que desempenhe o mesmo papel que a massa. É isso que nós vamos chamar de momento de inércia. Certo? Oi? Não. Ele vai desempenhar... Vamos pensar em massa. O que é a massa? Massa é a entidade que oferece resistência à translação. Ao iniciar uma translação. O que vai ser o momento de inércia? A propriedade que oferece uma resistência a eu iniciar uma rotação. Obviamente vai depender da massa. Só que também vai depender do raio que eu quero essa rotação. Não. Não vai dar. Mas nós vamos precisar. Certo? Vou parar por aqui, que vocês acreditam que o tempo passa muito rápido quando a gente se diverte. Nós passamos meia hora da aula.